Olá a todos, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar, desta vez sobre investimento em títulos do Tesouro. Informamos que este webinar, assim como todos os outros, é feito no âmbito do nosso Plano Anual de Educação e Formação Financeira. Damos um webinar a cada 2 meses, pelo que a todos que sejam interessados em investir através da Bolsa de Valores ou também no financiamento através da Bolsa de Valores, podem ficar atentos às redes sociais, porque sempre que houver um webinar, ao aproximar a data, nós iremos abrir as inscrições para poderem participar. Caso quiserem, também podem aceder aos webinars gravados no canal do YouTube Bolsa de Valores de Cabo Verde. Este webinar, como já tinha dito, o tema é investimento em títulos do Tesouro, direcionado ao público em geral. O webinar será dirigido por mim, Maria Maurício, e pelo meu colega Anilson Gomes, ambos do Departamento de Operações de Mercado. Como objetivos gerais, nós iremos fazer com que compreendam o que é o mercado financeiro, a sua estrutura e também o enquadramento, compreender o conceito, a caracterização e os tipos dos títulos de tesouro existentes e, por último, saber como investir em títulos do tesouro. Nós começaremos pelo mercado financeiro, por forma a entender mais sobre a estrutura e enquadramento, para de seguida versarmos sobre os títulos do Tesouro, que são divididos em bilhetes do Tesouro e obrigações do Tesouro. De seguida passaremos a como investir em títulos do Tesouro, tanto no mercado primário, que é de leilões, como no mercado secundário, com uma demonstração na plataforma BlueX, e também veremos mais sobre o regime fiscal existente. Como é de praxe, finalizaremos a sessão com questões e esclarecimentos. Podem já ir deixando as vossas questões na secção QIA e no final nós daremos uma passada em todas as questões e também responderemos por e-mail. Iniciando a nossa sessão com a estrutura e enquadramento do mercado financeiro, é importante dar a conhecer que certos agentes investem para além dos rendimentos gerados e outros consomem menos do que os rendimentos que oferem. Significa o quê? Que há pessoas que gastam mais do que ganham e há pessoas que ganham mais do que gastam. E aí há necessidade de ter uma interação. Isso porque um consegue ajudar o outro. E é aí que surge o mercado financeiro, que é onde a bolsa está inserida. É um espaço físico ou lógico, onde há uma transferência de fundos entre quem é excedentário, ou seja, quem tem um capital a mais, com quem precisa de capital. E há essa troca mediante a observância de regras, como as legislações, os, eh, os regulamentos de mercado. O meu colega agora passará para explicar em que consiste esse fluxo. Bom, obrigado, doutora Maria. Vou dar continuação à apresentação. E em que consiste este fluxo? E esse fluxo consiste de duas formas, via intermediação financeira ou financiamento indireto ou desintermediação financeira ou financiamento direto. E via intermediação financeira. É o caso onde os agentes excedentários, que são as famílias, os empresários, a diáspora, colocam o seu dinheiro nos intermediários financeiros, nesse caso um banco. E esse intermediário financeiro irá financiar os agentes deficitários, que pode ser o Estado, as empresas ou o município. E como podem ver, nesse caso, os agentes excedentários financiam os agentes deficitários indiretamente. Já na desintermediação financeira ou financiamento direto, os agentes excedentários financiam
os agentes deficitários diretamente no mercado financeiro, onde entregam fundos para esses agentes para financiarem os seus projetos, e os agentes deficitários entregam títulos para os agentes excedentários. E vamos ver o que é o mercado financeiro, para ter uma maior compreensão. Bom, mercado é onde há vontade de comprar se encontra com a vontade de vender. Pode ser físico ou eletrônico. Posso dar um exemplo. E uma pessoa pode ter maçãs para vender e caso existam pessoas com interesse em comprar essas maçãs, há um mercado de maçãs. E no caso, mercados financeiros são ambientes onde se realizam operações de compra e de venda, ou seja, há pessoas e produtos financeiros que têm vontade de vender e outras com vontade de comprar. E esses ativos financeiros são valores mobiliários, commodities e moeda estrangeira. Sua principal função é facilitar a transferência de fundos de agentes excedentários para agentes deficitários. Exemplos de mercados financeiros que temos o mercado monetário, o mercado de capitais, onde a bolsa atua, temos o mercado de câmbio e mercados de derivados. E são mercados de capitais. É onde os fundos de longo prazo são captados, investidos e transacionados em forma de valores mobiliários. E o que são valores mobiliários? São títulos, documentos emitidos por empresas ou outras entidades representativas de direitos e deveres podendo ser transacionados nas bolsas. Como, por exemplo, temos as ações, que são títulos representativos de posses, e as obrigações, que são títulos representativos de dívidas. Agora vamos ver o que são títulos de tesouro, mais concretamente os bilhetes e obrigações do tesouro. Começando pela definição, títulos de tesouro são instrumentos de dívida pública emitidos pelo Estado de Cabo Verde com o objetivo de captar financiamento junto de investidores, que podem ser indivíduos, famílias, diáspora, empresas, bancos e outras instituições, para financiar necessidades orçamentais. Em termos simples, o Estado pede dinheiro emprestado aos investidores e compromete-se a devolver esse montante no futuro, pagando juros periódicos. E como funciona? O emitente, nesse caso, que é o Estado, vende obrigações aos investidores, que são chamados de obrigacionistas, e os investidores pagam o prêmio de emissão e o Estado compromete-se a pagar os juros periódicos e a reembolsar no final da maturidade. Como podem ver esse mapa temporal, no início o Estado recebe 800 milhões de escudos e 6 em 6 meses paga juros aos investidores. E no final da maturidade, nesse caso 5 anos, o Estado devolve os 800 milhões de escudos mais o último cupom do juro. Principais tipos de títulos de tesouros. E como tinha vindo antes o bilhetes de tesouro e obrigações de tesouro. Os bilhetes de tesouro são títulos de curto prazo, são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimo do Estado com prazo de maturidade até 1 ano. E as obrigações de tesouro são valores escriturais com prazo de maturidade superior a 1 ano. A diferença entre os bilhetes e as obrigações de tesouro está no prazo do instrumento. Principais características e diferenças. Ambos têm um valor nominal de 1.000 escudos cada obrigação, tem o preço de emissão, ambos são de risco baixo e tem um reembolso na maturidade. As diferenças são que os bilhetes de tesouro são de curto prazo até 1 ano e obrigações de tesouro a médio e longo prazo. E os bilhetes de tesouro são emitidos a desconto e obrigações de tesouro como tem um prazo de maturidade superior, então são pagos cupons semestrais. Os bilhetes de tesouro, como são até 1 ano, são vendidos a um preço inferior do que o Estado paga. Por exemplo, o investidor compra a um preço de 900 escudos por obrigação e quando recebe 1.000 escudos por obrigação. E como investir em títulos do tesouro? O investidor pode investir em títulos de tesouro tem 2 possibilidades de investir. Pode investir no mercado primário ou no mercado secundário.
No mercado primário, onde os títulos de tesouro são vendidos via leilão, o investidor compra diretamente do Estado. Primeiramente vamos ver como funciona o leilão. O leilão possui duas fases, uma competitiva e uma de lances não competitivos. As de lances competitivos iniciam às 10 horas, às 10h30, e só podem participar as instituições autorizadas. E é nessa fase que é determinada a taxa de juros. No lance não competitivos, os investidores particulares ou público em geral podem participar, inicia a partir das 10 horas às 15 horas, e o investidor só pode participar via um operador de bolsa, que são os intermediários financeiros, vamos ver mais à frente. Caso o investidor queira participar no leilão, terá de dirigir ao seu banco e preencher um formulário de ordem de compra. E o operador de bolsa irá introduzir a ordem no sistema. Já no mercado secundário, o investidor, caso queira adquirir os títulos de tesouro, pode comprar esses títulos a partir de um outro investidor que já tinha adquirido esses títulos no mercado primário. E no mercado secundário, temos a nossa plataforma Bulex, e aqui está o horário do funcionamento. Mais à frente iremos demonstrar e na prática como introduzir uma ordem. Agora só vamos ver o horário de funcionamento. Temos das 8h30 às 9h30 o pré-opening, onde as ordens introduzidas são introduzidas, mas o negócio não ocorre. A partir das 9h30, o Open Auction, todas as ordens com as mesmas características, por exemplo, o investidor que possui um título de tesouro que inserir uma ordem de venda, outro investidor que inserir uma ordem de compra com as mesmas características da ordem de venda, e a partir das 9h30 o negócio irá ocorrer automaticamente. A partir das 9h30 às 14 horas é o negócio em contínuo. As ordens com as mesmas características, uma de compra e de venda, irão ocorrer no negócio automático. Depois temos o pre-closing, que é das 14 horas às 15 horas. Aqui as ordens introduzidas não irão ocorrer negócio automático quando tiver as mesmas características. Só às 15 horas é que o negócio irá ocorrer. E aqui temos um exemplo de um anúncio de obrigação de tesouro que publicamos no nosso site. Tem aqui alguns dados adicionais, como podem ver, e o anúncio foi publicado em 6 de 11 de 2025, onde aparece leilão, o valor nominal é de 1.000 escudo por obrigação, a quantidade são de 800 mil obrigações, o montante são 800 milhões de escudo, e a periodicidade semestral e a periodicidade de pagamento de juros, a maturidade é de 6 anos. Aqui temos os lances competitivos e lances não competitivos. No lance competitivo foi reservadas 798 mil obrigações, e aqui temos o horário de funcionamento das 10 às 10h30, e para o lance não competitivo foi reservada 2.000 obrigações. E o Estado, quando reserva quantidade reservada para o lance não competitivo, o público geral pode participar. E mesmo que apenas são reservadas 2.000 obrigações, se a quantidade procurada foi superior, o Estado aceita como forma de incentivar o investimento em títulos de tesouro. Também podem ver o prazo de no cancel. E as ordens inseridas por investidores particulares. E a partir das 10 horas às 13 horas podem ser canceladas. Mas a partir das 13 horas as ordens não podem ser canceladas. Então o investidor, caso não queira e decida que não quer investir, só tem até 1 hora para cancelar a sua ordem.
E temos aqui também uma publicação que fazemos nas nossas redes sociais, que só quando tem quantidades reservadas para lances não competitivos, que tem aquele da designação, o código AISIN e outras características. Quando o leilão terminar e é comunicado ao mercado o relatório de resultado de leilões, e como podem ver, e aqui estão as características desse leilão. E para o lance competitivo, podem ver a quantidade reservada foi 798 milhões, a quantidade total procurada foi de 1.000 milhões, 163 milhões, e o Estado atribuiu em lances competitivos apenas 798 milhões. No lance não competitivo, foi reservada 2 milhões e atribuída e foi procura, e tive uma procura de 2 milhões e atribuída 2 milhões também. Também, e quando há lances não competitivos e quando o leilão terminar, e publicamos nas nossas redes sociais a taxa de juros que vigorou. E agora minha colega irá prosseguir com a apresentação em como investir. Vou só compartilhar a minha tela. Acho que temos. Bom, para se investir através da Bolsa de Valores de Cabo Verde, é possível fazê-lo através da plataforma de negociação, que é a plataforma BlueX, a qual eu vou fazer uma demonstração já já, ou também pode ser feito presencialmente nos bancos operadores, que de momento os seis bancos operadores são o BAE, o BCA, o BCN, o Banco Interatlântico, a Caixa Econômica e o IB. Portanto, qualquer pessoa pode investir tanto presencialmente nesses bancos como na plataforma de negociação online, dando a sua ordem. Conforme podemos ver no esquema, a pessoa dá a sua ordem de compra, há uma outra pessoa que dá uma ordem de venda, ou a pessoa dá a sua ordem de compra e espera por alguém que esteja interessado em fazer o inverso, e depois ocorrerá o negócio caso as duas ordens derem um match, caso houver um casamento. Se eu quiser dar uma ordem no valor de 3.000 escudos, no valor de 1.000 escudos, a pessoa também terá de dar uma ordem igual, o mesmo valor, não necessariamente na mesma quantidade, mas do mesmo valor, para que a vontade de comprar seja igual à vontade de vender e possa haver um negócio, possa haver a transação da obrigação. E quais os requisitos para se investir através da Bolsa de Valores de Cabo Verde? Primeiramente, tem de ter uma conta bancária num dos bancos que eu mencionei agora há pouco, e de seguida solicitar a criação de uma conta de títulos num desses bancos. Atenção que muitas pessoas acabam por ir criar a sua conta na plataforma BlueX e o sistema diz que o NIF não existe, mas não é que o NIF não existe, é porque o NIF não está associado à conta de títulos, ou seja, o NIF não existe na conta de títulos. É por isso que é necessário sempre abrir a conta de títulos no seu banco. Pode fazê-lo presencialmente no balcão, ou caso houver alguma dificuldade nesse processo, pode enviar um e-mail para bvc@bvc.cv, que a Bolsa de Valores dará assistência neste caso, encaminhando o seu e-mail ao seu banco. Vamos agora para um exemplo prático de investimento na plataforma BlueX para clarificar as coisas. Imaginem que alguém decida comprar 1.000 obrigações do Tesouro ao custo de 1.000 escudos. O total de 1.000 obrigações vezes os 1.000 escudos dá 1 milhão
de escudos. Como custos associados, existe a taxa de bolsa, que é de 1 para milagem, que vai dar o total de 1.000 escudos, e a comissão de corretagem que é cobrada pelos bancos, que é de 2,5 per milagem. Os custos de mercado totalizam 3.500 escudos para que a pessoa adquira as 1.000 obrigações do Tesouro. Imaginemos que as obrigações tenham uma taxa de juros anual de 3%, significa que os 3% sobre as 1.000 obrigações que a pessoa comprar, ela vai receber anualmente 30.000 escudos. Como um imposto, temos os 5%, apenas para residentes, para diáspora é isento, então os imigrantes não pagam nada. E trago aqui uma ressalva que o imposto a nível nacional é de 20% e na Bolsa existem os vários benefícios, entre os quais o imposto sobre os juros das obrigações acaba por ser não 20%, mas sim 5% para todos os investidores nacionais que residem em Cabo Verde, e para a diáspora acaba por ser isento. Dito isto, o juro líquido a receber, no caso do pagamento de 5% dos impostos, é de 28.500. A nível semestral é de 14.250. Se fizermos um cálculo dos juros vezes os 5 anos, a pessoa irá receber até o final desses 5 anos, 142.500. E ainda no final desse quinto ano, irá receber, além dos juros, o seu 1 milhão de escudos de volta. Relativamente ao regime fiscal, como havia referido, os emigrantes não pagam o imposto sobre os juros de títulos do Tesouro. No caso deles, o juro que receberem vai chegar limpo na conta. Aos residentes é de 5%, também muito abaixo dos 20% dos demais investimentos nacionais. A nível de mais-valias, é isento, não há nenhum custo e também não há nenhum imposto de selo. Vamos agora diretamente para a plataforma BlueX, onde vos vou mostrar, diretamente como é que se dá uma ordem, e aqui ressalto que é no mercado secundário, porque no mercado primário, quando se quer investir em títulos do Tesouro no mercado primário, ou seja, nos leilões, deve-se deslocar presencialmente ao banco, mas no mercado secundário, que é entre investidores, é possível fazê-lo diretamente na plataforma BlueX. Aqui parece não seguro porque é a nossa plataforma de testes. A plataforma oficial é essa, completamente segura. Como eu quero dar uma ordem no mercado secundário, venho aqui na aba Trading Negociação e venho inserir a minha ordem. Vou clicar aqui em Nova Ordem. Como podem ver aqui, onde está escrito tipos de ativo, eu venho cá e seleciono o ativo que eu quero. Se quiser dar uma ordem para comprar um bilhete do Tesouro, seleciono esta opção. Se eu quiser dar uma ordem para comprar uma obrigação do Tesouro, seleciono obrigações do Tesouro. Venho aqui em aplicar e tenho aqui todas as obrigações do Tesouro disponíveis e posso vir cá para selecionar mais. Tenho aqui a aba de seguinte, como podem ver aqui em baixo. Vou escolher a obrigação que eu quero e abre essa.
janela. Como aqui é a plataforma de testes, não aparecem alguns dados, mas no site vai aparecer. Tem aqui qual é a obrigação, a moeda, a taxa. E eu, o que é que eu faço para inserir a minha ordem? Aqui no tipo de operação, eu vou escolher se é uma operação de compra ou de venda. Se é de venda, é porque eu já tenho o título. Mas neste caso, como eu não tenho, eu vou comprar. Posso escolher aqui comprar duas obrigações. O tipo de ordem pode ser ao mercado, é que eu estou disponível para comprar no qualquer preço que alguém oferecer, ou limitada, quando eu é que escolho o valor por qual eu quero comprar a obrigação. E as obrigações funcionam por porcentagem. Então eu coloco aqui o percentual que eu quero comprar. Eu quero comprar a 100% o valor da obrigação e coloco aqui o valor e escolho a validade. Posso escolher qualquer data em até um ano, qualquer data que eu estou disposta a deixar essa ordem no mercado, porque não necessariamente o negócio vai ocorrer imediatamente. Pode ser que eu quero comprar esta obrigação nos termos que eu já coloquei aqui, mas ainda não existe alguém que deseja vender nas mesmas condições do que eu. Eu posso deixar essa ordem válida no mercado em até um ano. Posso escolher qualquer dia que eu quiser. Vamos supor que eu escolha 17 de março de 2026. Clico aqui em prosseguir. Aqui explica-me qual foi a hora em que eu dei, quais foram os termos que eu escolhi, uma operação de compra de duas obrigações, a ordem vai ficar até 17 de março, é limitada e a 100%. Diz aqui, poderão existir encargos associados a essa ordem e eu vou ter que confirmar se eu quero submeter. Os encargos são os que eu havia mencionado aqui, do regime fiscal. Eu vou aqui em submeter e a mensagem que aparece é que a ordem foi submetida com sucesso, mas encontra-se pendente de confirmação. Isso porque agora vai para o banco, porque o banco vai verificar se eu tenho dinheiro na minha conta para adquirir estas obrigações, para poder assim aprovar a ordem. Posso descarregar o comprovativo, que aqui tem todas as informações da ordem que eu dei, e também posso voltar ao livro de ordens, onde a minha ordem vai aparecer aqui. Tem todos os dados da ordem que eu dei e está a confirmar. Quando for confirmada, vai aparecer que foi confirmada. Quando ocorrer negócio, vai aparecer que a transação foi concretizada, vai passar para a minha carteira. O site da plataforma BlueX é www.blu-x.cv. Podem, assim que criarem a vossa, a vossa conta de títulos junto dos vossos bancos, podem ir vir no site e criar a vossa conta com o perfil de investidor e poderão dar as vossas ordens diretamente na plataforma de investimentos. Agradecemos a quem ficou até aqui e informamos que passamos agora para as questões e esclarecimentos. Para quem quiser deixar alguma pergunta, nós temos a aba QIA, na qual poderão deixar todas as vossas questões que nós vamos responder agora.
Nós temos aqui uma questão de um participante anónimo a perguntar quais são as percentagens de retorno semestral dos títulos a curto e a longo prazos. Como podem ver aqui na imagem, nós temos aqui uma evolução média das taxas de juros dos títulos do Tesouro emitidos, que vem aumentando desde 2021 com 2,09% até o ano anterior, 2,99%. Os dados de 2025 ainda não estão finalizados porque o ano ainda não terminou, mas estas são as taxas que vigoram nos últimos 4 anos. Cleide Andrade perguntou como foi isso. Bom, basicamente a interface são iguais. Se for para ações, terá as características de ações, para de obrigações, terá as características das obrigações. Yeah. E repetindo, como não tinha reparado que tinha o áudio desligado, a Cleide Andrade perguntou: a compra de ações funciona da mesma forma? E assim, e basicamente são com algumas diferenças. E o interface é o mesmo para ações, irá haver apenas as características das ações, e para a obrigação, as características da obrigação. No caso de se o tipo de ordem limitada ou ao mercado será idêntico, no caso do preço, que pode ser algum que varia. Brenda Silva perguntou: que tipo de título de tesouro é mais indicado para quem investe pela primeira vez? Bom, ambas são títulos seguros, são títulos que são indicados para quem investe pela primeira vez, que tem pouco conhecimento sobre o mercado. Como são títulos emitidos pelo Estado, como sabemos, o Estado de Cabo Verde nunca incumpriu com o pagamento de títulos que emitiu, e futuramente não pretende incumprir. Então, tanto bilhetes de tesouro como obrigações, ambos são seguros. E a diferença é que um é de curto prazo e o outro é de longo prazo. E em relação ao risco entre os dois, o de longo prazo é um pouco mais arriscado, como o tempo de maturidade é maior, então o risco em relação a bilhete de tesouro é maior. A Cleise Andrade perguntou: a compra de ações funciona da mesma forma? E sim, o processo é o mesmo, só que vai escolher ações, colocar a quantidade de ações e o preço a que quer comprar para poder dar a sua ordem de compra. No caso de ações, não existe nenhum tipo de imposto sobre dividendos recebidos e relativamente à compra das ações, há a taxa normal das transações de bolsa, que é a comissão de corretagem e a taxa de bolsa. E Alan Lopes perguntou qual é o mínimo que uma pessoa deve ter no banco para investir. E bom, tanto os bilhetes de tesouro como as obrigações de tesouro, o seu preço mínimo é 1.000 escuro por título.
Então, se quiser comprar título tem que ter no mínimo 1.000 escuros na conta. E quanto quer comprar, é só fazer e multiplicar. Por exemplo, se tem 20 contos no banco, já sei que só posso comprar, não, vou dizer 21 contos, só posso comprar 20 obrigações, como temos as taxas, a taxa da bolsa, que é per milagem, que é bem, muito pouco. Então é necessário ter mais de, por exemplo, 21.000 escuros. Já sei que posso comprar 20 obrigações. Portanto, é o valor de 20 mil escudos mais as taxas de bolsa e do banco. Aqui uma pergunta de um participante anónimo. Boa tarde. Se bem entendi, se eu investir 1 milhão de escudos em um ano, terei 30 mil escudos, menos os 5% do imposto. Exatamente. Se for a taxa de 3%, porque cada obrigação tem a sua respectiva taxa. E essa taxa vai ser colocada no anúncio do leilão. Um participante anônimo perguntou, então, o valor mínimo para adquirir a obrigação é apenas 1.000 escuros. Já tínhamos respondido isto. Como o valor é 1.000 escuros cada, depende de quantas obrigações quer comprar. O outro perguntou, gostaria de saber onde fazem as publicações dos leilões. Assim, quando existem lances e quantidades reservadas para lances não competitivos, e publicamos nas nossas redes sociais, no LinkedIn e no Facebook e no Instagram. E também publicamos no nosso site. Agora, quando não existem quantias reservadas para lances não competitivos, publicamos apenas no nosso site. Então, quem quiser acompanhar as publicações de leilões, e apenas para lances competitivos e ambos lances competitivos e não competitivos, conseguem encontrar os dois no nosso site. Agora, só publicamos nas nossas redes sociais quando possuem lances não competitivos, porque já sabem que os investidores e o público em geral só pode participar em lances não competitivos. Há aqui uma pergunta se o webinar estará disponível no canal do YouTube. Vai estar lá ainda hoje. Então, já sabem, podem ir no YouTube e digitar Bolsa de Valores de Cabo Verde e vão encontrar lá este e todos os outros webinars, caso queiram assistir. E até recomendo, existem webinars muito bons sobre temas muito bons que poderão esclarecer várias questões. Outra pessoa perguntou qual o valor mínimo para investir na bolsa no mercado secundário. É o mesmo valor. E só tem de levar em conta as taxas. Se as obrigações, o preço é 1.000 escudos, e só teve de levar em conta as taxas da bolsa e de corretagem. Exatamente. No caso das obrigações do Tesouro. E no caso de outras obrigações, cada uma tem a sua ficha técnica, mas o valor mínimo é de 1.000 escudos e como temos aqui uma outra questão que é relacionada sobre qual o montante mínimo e máximo de investimento, mas agora em ações, respondemos que não existe nem o mínimo e nem o máximo, porque as ações têm a ver com o valor de mercado. As ações funcionam com a oferta e a procura. Se há muita gente a querer comprar, o preço tende a subir, e se há mais gente a querer fazer o contrário, o preço tende a descer. Então, não existe nenhum preço fixo, nem um mínimo ou máximo.
A nível de quantidade, também a pessoa pode dar uma ordem para comprar qualquer quantidade, no mínimo uma ação ou uma obrigação, mas a nível do preço, as ações não têm um preço fixo. Um participante perguntou: na hora de escolher o título e investir na parte de amostra, como saber qual das opções clicar? Uma pergunta. Assim, essa pergunta está bem aberta. Ainda não entendi exatamente o que ela quer perguntar. Na hora de escolher o título e investir, Bom, pelo que eu entendi, é na plataforma, né? Na demonstração. Como é que a pessoa escolhe a opção para clicar? Não sei se a minha tela não está a ser partilhada, mas vou partilhar agora. Vou demonstrar novamente. Vou ter de entrar, colocar rapidamente a palavra passe. A pessoa perguntar na hora de escolher o título, como escolher qual das opções ficar. Quando eu venho aqui na aba de trading e negociação, que é a aba do mercado secundário, eu posso, ao inserir a nova ordem, eu posso ver aqui todos os títulos. E no caso da obrigação do Tesouro, aqui mostra-me todos os títulos que existem e que estão ativos. Então eu consigo ver, por exemplo, que essa aqui é de 5%, eu consigo ver vai até quando. Eu consigo ver que essa aqui é de 5,4%, essa aqui a taxa é de 4,5%. Consigo ver que vai até essa data aqui, essas datas são de exemplo, porque essa é a plataforma de testes, e eu consigo escolher a partir daqui. Vejo que é uma obrigação do Tesouro, a taxa de 4,5% com maturidade de com maturidade até 2025, 3 de novembro de 2025. Creio que era essa a pergunta. Aqui, como já disse, é de testes, então esses valores não são reais. É fazer a mesma coisa na plataforma real, que não é de testes. Vamos para a próxima pergunta. bom, e mais uma pessoa responde e perguntou se entendi bem o mínimo de investimento são 1000 escudos e qual o prazo mínimo para investimento. Bom, o prazo ao investir nos títulos de tesouro e os bilhetes de tesouro ou as obrigações, o prazo tem a ver com a maturidade desses títulos. Se, por exemplo, se investir em bilhetes de tesouro, existem bilhetes que têm prazo de maturidade de 6 meses, outros de 8 meses, outros de 9 meses. E para aí, as obrigações que são superiores a um ano, podem encontrar obrigações que têm prazo de maturidade de 5 anos, outros de 8 anos, 9 anos. E assim, se o investidor ficar com essas obrigações na sua carteira até, até a prazo de maturidade desse título, e o prazo mínimo que ele irá ficar com os investimentos é até quando ele vender. Caso ele não queira ficar com os títulos até o prazo de maturidade, ele pode ir colocar uma ordem de venda na plataforma. E caso existam outros investidores que estejam interessados em adquirir obrigações, pode introduzir uma ordem com as características que o investidor queria a ordem de venda, assim o sistema e o negócio irá gerar automaticamente.
Tenho aqui uma pergunta. Não consegui entender ao que se refere o campo de percentagem, porque escolheu 100%. Passo a explicar. As obrigações funcionam por percentagem. Como vimos na apresentação, uma obrigação tem um valor de 1.000 escudos, o valor nominal. E esse é o valor nominal da obrigação. Esse é o 100%. E quando eu coloco 100%, quer dizer que eu estou disposta a transicioná-la a 1.000 escudos. Se eu coloco 90%, eu estou disposta a a comprar uma obrigação a 900 escudos. Se eu coloco 80%, que significa que a minha ordem de compra eu quero que seja dada que eu quero comprar uma obrigação por 800 escudos. E por aí vai. É o percentual sobre o valor nominal. Mais uma pessoa perguntou quais são os títulos disponíveis e, bom, a colega tinha apresentado na plataforma de teste e alguns títulos que os dados são dados fictícios. Caso entrarem na plataforma que é a plataforma de negociação mesmo, os dados a forma que os dados estão apresentados são iguais. Apenas e na plataforma de negociação os dados são dados dos títulos de tesouros que foram emitidos diretamente pelo Estado. E basicamente iguais. Outra pessoa perguntou: estou fora de Cabo Verde, como investir? Como a colega tinha apresentado, e caso estiver fora do país e possuir a sua conta num dos bancos operadores e em Cabo Verde e possuir o seu NIF, pode enviar o e-mail para a bolsa e iremos reencaminhar para o departamento do seu banco que trata desse processo. Depois disso é só criar a sua conta e aderir à plataforma. Temos um vídeo no nosso canal no YouTube que demonstra como aderir à plataforma e também tem um vídeo também que demonstra como inserir ordem na plataforma. Há alguém que perguntou quanto tempo em média demora para transformar um investimento em dinheiro disponível. Vamos lá ver. Imagina que adquiriu uma obrigação, como um exemplo anterior, uma obrigação do Tesouro, que é um empréstimo, que fez um empréstimo ao Estado, né? De 1.000 obrigações por 1.000.000 de escudos, como no exemplo que demos anteriormente. Esse valor saiu da sua conta e os títulos entraram em carteira. E esses títulos, como o pagamento de juros geralmente é feito semestralmente, então vai receber a cada 6 meses os juros, ou seja, são cerca de 30.000 escudos, menos o imposto anualmente. Então, semestralmente vai receber cerca de 14.000 e tal escudos na sua conta, a cada semestre esse mesmo valor, e no quinto ano, que é o valor da maturidade, que é o valor acordado no início, que era a duração da obrigação, no final vai receber de volta o seu 1.000.000 de escudos, mais o pagamento do último juro, que diz respeito ao último semestre. E E tem aqui que o tempo mínimo de investimento, perguntam se é de 5 anos, mas depende de cada obrigação. Cada obrigação tem a sua ficha e a sua ficha técnica e esse valor vai depender. Agora, se é uma obrigação do Tesouro, tem um prazo superior a um ano, e se é um bilhete do Tesouro, tem um prazo inferior a um ano. mais uma pessoa perguntou se há alguma taxa ou anuidade para se inscrever na plataforma. A inscrição na plataforma não incorre nenhum custo, apenas a introdução das ordens e, que acarreta alguns custos.
Uma pessoa perguntou qual é a diferença entre ações e obrigações. Sempre esta dúvida. Bom, a diferença é que, assim, e tinha falado nisso inicialmente, as ações são títulos representativos de posse. Então, e caso você tenha ações de uma empresa, você é um dos donos dessa empresa. E como posso dizer, o poder que essa pessoa tem sobre essa empresa depende de dois fatores. Depende do tipo de ações, se é ordinária ou preferencial, e a quantidade de ações. Quando maior número de ações é ordinária, maior poder de decisão essa pessoa tem sobre a empresa. E então as ações são um título representativo de posse. No caso das obrigações, são títulos representativos de dívida. E uma empresa, empresa ou Estado, quando emite dívida, ela fica com obrigações para com o investidor. Na ficha técnica fica descrito, e como tinha visto uma descrição de um anúncio de obrigação do Tesouro, tinha maturidade de 6 anos, tinha periodicidade de pagamento de juro e semestral. Então, e nessas condições, o Estado fica obrigado a pagar o investidor taxa de juro e no caso se essa obrigação foi emitida a taxa de juro 3%, então semestralmente o Estado paga a esse investidor 3% do montante do dinheiro que o investidor investiu. Agora no caso das ações, e o investidor recebe os dividendos como forma de lucro. E também mais-valia caso comprasse as ações num preço menor e vender num preço maior. Perguntaram quais seriam as vantagens e desvantagens e situações de uso entre a ordem limitada e ao mercado. Uma ordem limitada, a pessoa coloca o seu preço. Eu quero comprar por 1.000 escudos e só. Eu não, se houver uma ordem a um preço superior, eu não quero. Agora, uma ordem ao mercado, pode ser que ocorra negócio mais rápido, mas pode ser que não seja no valor que eu quero. Pode ser que eu pague, por exemplo, se alguém quiser vender a um preço superior ao que eu quero comprar, vai ocorrer negócio e isso pode não ser o que eu quero. Então vai depender do quanto a pessoa quer comprar o título, a obrigação e do valor que tem em carteira, em conta. Mais uma pessoa perguntou se investir 1 milhão de escuro, em um ano terei 30 mil escuro menos 5% de imposto. Perguntou se está correto. E está correto. E caso fores imigrante, esse imposto não existe. Todos os 30 mil escuro fica na sua conta. Se essa taxa for de 3%, sim. Perguntaram, o Francisco Luz, né, perguntou: tenho feito operações de compra e venda de ações através de um banco operador. Para fazer as mesmas operações no BlueX, como devo proceder? Bom, o procedimento é como nós demonstramos, a ordem de compra é dada nestes termos. Agora, se tratando de ações, terá de escolher, ao invés de obrigações do Tesouro ou bilhete do Tesouro, terá de escolher ações, escolher a sua ação e dar a sua ordem nos termos que quiser. Terá de escolher se a ordem é limitada ou ao mercado, terá de escolher a quantidade de ações que quer comprar ou vender e submeter a sua ordem normalmente. Um participante perguntou, pela vossa experiência, o que aconselham títulos ou bilhetes? Não percebi bem o que são bilhetes, se pudessem explicar novamente. Bom, e a Bolsa, como gestora do mercado, não dá conselhos de investimento. O que posso fazer aqui é explicar o que são bilhetes do Tesouro e títulos.
Parece que fez uma confusão. Títulos de tesouro são títulos emitidos pelo Estado. E demos exemplo aqui de dois tipos de títulos de tesouro. Temos os bilhetes de tesouro e obrigações do tesouro. A diferença entre esses dois títulos é que o prazo de maturidade é até 1 ano e é emitido a desconto. E não possui cupom, ou seja, não paga um juro semestral. O investidor, se usamos o bilhete de tesouro tem um preço de 1.000 escudos, ao comprar a desconto, o investidor pode, por exemplo, comprar a 900 escudos. E quando o Estado for reembolsar esse investidor, irá reembolsá-lo ao preço de 1.000 escudos. E no caso das obrigações, e como são superior a 1 ano e possuem pagamento de juros periódicos, que são semestralmente, e no final da maturidade o investidor recebe o seu montante que investiu inicialmente. Basicamente, essas são duas diferenças que existem entre obrigações de tesouros e bilhetes de tesouros, e ambos são títulos do tesouro. Recebemos uma questão. Bom, primeiro, ressaltamos que às vezes alguns participantes anónimos colocam algum comentário sobre uma pergunta que fizeram anteriormente, mas temos mais do que um participante anónimo, não conseguimos saber o complemento é relativo a qual questão. Passando aqui a uma outra questão, alguém disse: será que vale a pena investir em títulos do Tesouro, sabendo que nas bancas e outros existem taxas iguais ou até superiores a 3%? Por exemplo, o programa da Garantia Seguros. Quais as vantagens? Bom, primeiramente, cada investidor deve analisar qual é o investimento que melhor lhe cabe, dependendo de que tipo de investidor que é. E a nível de taxas, nós demonstramos as taxas de bilhetes de obrigações de tesouro. Mas também nós temos, posso até mostrar também as taxas de títulos emitidos pelas empresas, que são maiores, e também a nível de imposto, por exemplo, se formos, por exemplo, ver num depósito a prazo em que a taxa de juro, a taxa de imposto é de 20%, na bolsa é de 5%. E em obrigações, e se formos ver no caso de ações, não há qualquer tipo de imposto, porque nas ações recebe-se uma parte dos lucros e aí não há qualquer tipo de imposto, portanto, a nível fiscal é bastante atrativo. Estou a tentar partilhar a minha tela. Aqui. A taxa de juro em 2024, a média foi de cerca de 5%. E nós recomendamos sempre que as pessoas façam os seus cálculos para verem qual é a taxa de juro do rendimento e também qual é o imposto, para que veja o que é melhor para a pessoa. E também poderá sempre diversificar os seus investimentos. Vamos para mais uma pergunta. E um participante perguntou qual é o mais rentável, ações ou títulos. Bom, as ações têm segundo os dados históricos, têm um rendimento superior aos títulos, mas são mais arriscados. E os títulos, eles são rendimento fixo, como já prevê de quando é que irás receber, e nesse caso do Estado, semestralmente. As ações não, as ações são imprevisíveis, conforme o desempenho da empresa, conforme o estado da economia, e as ações podem subir ou descer. E a atribuição de dividendos irá depender se a empresa tiver lucros e também da política de dividendo da empresa.
Bom, não conseguiremos responder todas as perguntas aqui. As outras perguntas que não respondermos iremos responder num documento e pegar todas as perguntas e responder e enviaremos a todos os participantes, bem como a apresentação. Informamos também que é importante colocar sempre o e-mail, porque quando fica anônimo, o, se eu não me engano, o e-mail não aparece no. Se, se ficar como anônimo, nós não temos acesso ao e-mail, então nós não conseguimos encaminhar a apresentação depois e as respostas às questões. Nós respondemos as questões, mas vai para as pessoas que fornecerem o e-mail. Poderão encontrar este webinar, como já tínhamos avisado, poderão encontrar no canal do YouTube, poderão reassistir e tanto a este como a outros webinars que nós temos ministrado. Agradecemos a vossa participação, esperamos que tenham gostado. Reforçamos que vamos enviar a apresentação, vamos enviar o link de acesso a este vídeo no canal do YouTube e também a ficha de avaliação de satisfação para que possam avaliar este webinar, se gostaram, qual é a vossa opinião, para que possamos sempre melhorar e trazer conteúdos também mais pedidos e mais que irão vos ajudar cada vez mais. Muito obrigada pela vossa participação. Votos de uma excelente tarde e boas festas. Boas festas, já estamos a 16 de dezembro. Um Feliz Natal a todos e que o próximo ano seja próspero e riquíssimo.